Ao longo da semana, você viu aqui no Jornal da Câmara uma série de reportagens mostrando o conteúdo da reforma do ensino médio proposta pelo governo. Hoje, no quarto e último episódio da série, chegou a hora de tentar responder a uma pergunta. Na prática, a reforma vai funcionar? Imagine ser vocacionado para uma profissão, mas estar desistindo dela porque ela te faz mal. É a situação da professora Luciene, e isso não é incomum no Brasil. Ela dá aulas de português numa escola particular conceituada de Brasília. Tem ótima relação com os alunos, mas está frustrada pelos resultados do seu trabalho. A relação dentro de sala de aula hoje é muito estressante, porque como a escola é muito frustrante para os alunos, hoje o professor é um gerenciador de conflito. Some-se a isso uma sensação de que a compensação financeira não é proporcional e o reconhecimento social não existe. De acordo com a auditoria do TCU, faltam mais de 30 mil professores na rede pública, onde estão 85% dos alunos do ensino médio. A maioria professores de física, química, matemática e filosofia. Sobre infraestrutura, menos de 1/4 das escolas tem dados consolidados. Mas os alunos e professores conhecem bem as deficiências. A escola está faltando muita estrutura assim, para o aluno ter um lazer, ter um ambiente para que ele possa se adequar, se ele possa se interessar mais pelas aulas, se interessar mais pela escola. As verbas às vezes chegam atrasadas, entendeu? Muitas das vezes a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso para poder organizar a escola. É consenso, qualquer reforma curricular será um fracasso se não forem feitos investimentos em 2 tipos de recursos. Os físicos, como as salas de aula, mas principalmente os recursos humanos, quem fará o melhor uso possível dessa estrutura. E há 2 formas de se enxergar o investimento feito em educação. Como uma parcela do investimento público total, nós parecemos bem. O Brasil é o 3º colocado numa lista que reúne os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Gastamos 19% do investimento público em educação. Mas se formos observar os gastos por aluno, é um vexame. Nós somos o penúltimo colocado nessa mesma lista e gastamos 1/3 da média desses países. O determinante não é a lei, o determinante é a implementação da lei. Então, o que a gente vai fazer com a lei, como a gente vai implementar a lei, é que vai fazer toda a diferença. Isso vai demandar, primeiro, uma readequação da rede, a formação e requalificação dos professores e um acréscimo financeiro para suportar essas modificações que a própria emenda está propondo. A gente precisa primeiro mexer na estrutura e depois continuar mexendo nos outros itens. A gente tem um caminho muito longo. Agora a gente fica esperando, discutindo e esperando as condições ideais, que elas não vão chegar do dia para a noite. Se você não der o primeiro passo, você não começa nenhuma caminhada. Além da garantia de recursos, outra preocupação é se a flexibilização do ensino médio vai ser mesmo para os alunos ou, na prática, apenas para os gestores da educação. O aluno da escola pública é um aluno oriundo de classe trabalhadora, um aluno das camadas mais pobres da população. Então, para eles, se oferece um ensino básico, o mínimo, com o mínimo. Há propostas de que a flexibilidade só seja ampliada à medida que houver aumento da carga horária. Esse aumento está previsto na medida provisória, mas não tem prazo definido. Um ensino médio integral integrado de 1.400 horas, nós podemos ter uma base nacional curricular comum de 50%. Agora, para o ensino médio de 800 horas, uma base nacional curricular comum de 50% é temerário. A medida provisória destina recursos para a implantação do ensino em tempo integral. Os valores ainda podem ser alterados, mas pelos cálculos atuais, o governo federal repassará aos estados R$ 2.000 por aluno por ano, durante 4 anos, para cada nova vaga aberta no ensino integral. Isso é menos do que o custo aluno do Fundeb é hoje para o ensino médio. Hoje o custo aluno do Fundeb são R$ 3.561. No lançamento da medida provisória, o presidente garantiu que o dinheiro não vai faltar. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal, que importa
numa austeridade, por outro lado, nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação. A medida provisória precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o final de janeiro para não perder a validade. O presidente da comissão que vai discutir a MP acredita que a importância da reforma vai levar os parlamentares a um entendimento. Se for necessário, faremos audiências públicas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se for necessário, para que todos sejam novamente ouvidos, porque na Câmara foram todos ouvidos, todos os segmentos, todos os secretários, em todos os estados foram feito o debate durante 4 anos, então está maduro o projeto. Agora vamos na Câmara ouvir as mesmas entidades, mas para que os senadores também tenham a oportunidade de debater o projeto. Já existem várias emendas, evidentemente aquilo que for para aperfeiçoar o projeto não há nenhuma dificuldade em acatar, o que nós não podemos é adiar mais uma vez a votação desse projeto. Você pode acompanhar a discussão sobre a reforma do ensino médio no endereço congressonacional.leg.br. Na área Atividade Parlamentar, procure a medida provisória 746. Você também pode rever e compartilhar os 4 capítulos desta reportagem no endereço www.câmara.leg.br ou no nosso canal no YouTube.